Em janeiro, nós tivemos o maior vazamento de dados da história do Brasil. Isso foi noticiado por vários veículos de comunicação. Foram vazados dados diversos de 220 milhões de brasileiros. E agora? Olá, pessoal! Eu sou Raíla Marinho e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre vazamento de dados e como você pode fazer para se proteger nesses casos. Com esse vazamento de dados em massa, dados pessoais foram expostos na internet de forma gratuita ou até mesmo sendo vendidos. E isso causa uma insegurança enorme para todos nós, porque foram os nossos dados pessoais que foram vazados. E a gente não tem como saber, mencionar quantas vezes esses dados foram compartilhados, quantas vezes eles foram vendidos, quem teve acesso a esses dados. Então isso é um prejuízo enorme para todos nós. E é importante a gente pensar ainda no fato de que o Brasil tem uma população estimada em 212 milhões de pessoas. E o vazamento de dados estima-se que foi de 220 milhões de pessoas. Ou seja, esse vazamento tem dados de pessoas até que já morreram. E outro ponto importante é que logo depois teve um outro vazamento de dados, que foram dados telefônicos vazados de 100 milhões de brasileiros. Isso foi em fevereiro. Com esses vazamentos foram expostos dados pessoais como número de identidade, CPF, nome dos pais, data de nascimento, endereço, número de telefone, enfim, todos os dados possíveis e dados importantes que identificam uma pessoa. E qual é o grande risco disso? Vamos pensar na pior das hipóteses: um criminoso que acessa a internet e consegue ter acesso, seja gratuitamente ou seja comprando, a esses dados pessoais. Ele consegue, com esses dados, assumir a identidade de outra pessoa. Ou seja, ele pode cometer crimes, fazer compra e venda de imóveis, assumir dívidas, dentre inúmeras outras possibilidades em nome de outra pessoa. Isso porque ele teve acesso a todas as informações necessárias para confirmar que aquela pessoa é ela mesma. Então ele fornece aqueles dados, aquelas informações que são pedidas, principalmente quando você faz algo pela internet ou pelo call center, e consegue se passar por outra pessoa. E isso é algo que gera enorme preocupação, porque nós não temos como saber quantos golpes vão surgir a partir desses últimos vazamentos de dados que nós tivemos nos últimos meses. Porque não tem o que fazer. Agora é esperar e se resguardar daqui para frente. Porque a partir do momento que vazou, não tem como voltar atrás, não tem como recuperar. Por isso que eu falo muito sobre a extrema importância da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Porque essa lei nos traz um domínio sobre os nossos dados, uma responsabilidade das empresas em terem cuidado com os nossos dados. Porque não tem porquê ficarem circulando tantos dados desnecessários. Tem tantos dados nossos sendo utilizados de maneira indevida, sendo compartilhados, sendo armazenados, sendo que eles não são necessários para alguma finalidade específica. E aí, quando tem um vazamento de dados, todos os nossos dados estão ali expostos, porque eles estavam sendo armazenados e tratados de uma forma que não deveria. Então a lei, ela é um instrumento de defesa tanto individual quanto coletiva. Individual, quando ela nos permite, permite que o titular dos dados possa solicitar à empresa que retifique os dados dele, que altere, que exclua, que passe uma relação para ele saber exatamente quais dados estão sendo armazenados, qual a finalidade, para que eles estão sendo utilizados, como eles estão sendo compartilhados, com quem. E o coletivo é quando a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados intervém para monitorar, investigar e sugerir melhorias no tratamento dos dados.
Agora, quando a gente teve esse vazamento de dados recentemente, a própria ANPD abriu uma investigação para verificar o que aconteceu e por que esses dados foram vazados, qual foi a origem desse vazamento. Então, gente, é por isso que eu falo tanto da importância da LGPD. Para todo mundo tem que saber sobre essa lei, para poder saber se proteger, saber se prevenir em relação a esse tipo de situação. E também porque, claro, com a importância dessa lei e a necessidade urgente das empresas e toda a sociedade se adaptar a ela, o nosso mercado de trabalho, ele necessita de profissionais que entendam sobre essa lei. Mas, afinal, o que pode ser feito diante desses vazamentos de dados que nós tivemos? Como que a gente pode se resguardar? O que a gente pode fazer ou o que a gente não deve fazer diante desse cenário? Gente, primeira coisa, não confie em sites que prometem te dizer qual o CPF que foi vazado, se o seu CPF foi vazado ou não, quais dados seus que foram vazados, onde foram vazados, onde estão sendo expostos, onde estão sendo vendidos, enfim. É uma situação que muitas empresas, muitos sites, infelizmente, utilizam para se beneficiar de alguma forma. Só que nem os especialistas sabem disso. Até eles estão tentando identificar como esses dados foram vazados, como eles foram expostos, onde, quais dados foram expostos. Gente, são 220 milhões de CPFs expostos. Então, assim, não é uma empresa ou um site que vai conseguir te dar essa informação de uma forma real, de uma forma verdadeira, com certeza. Outra coisa que você não deve fazer de jeito nenhum: não confirme dados por SMS, WhatsApp, telefone, e-mail. Os principais serviços que nós contratamos não entram em contato com a gente através desses meios. Então, por favor, se atentem, tomem cuidado, verifiquem a veracidade de quem está do outro lado da tela ou da linha. Enfim, não passem os seus dados, não confirmem os seus dados. Isso é muito importante, isso é muito sério. Então, quando você quiser fazer contato com uma empresa, você procura a empresa, ou se a empresa entrar em contato com você, você pede para mandar por e-mail, porque aí o e-mail você consegue ver se está sendo enviado através de um e-mail verificado e verdadeiro que realmente condiz com aquela empresa. Já para você reduzir os danos que podem vir a ocorrer diante de todo esse vazamento de dados, uma coisa que até os especialistas mesmo indicam é você alterar o e-mail que você usa para os principais serviços, como banco, por exemplo. E alterar também todas as suas senhas. Gente, é sério, todas as suas senhas, todas que você puder, de todas as plataformas que você puder, de cartão de crédito, de banco, de internet, de acesso a sites, enfim, troque todas que você puder. Crie senhas fortes. O que é uma senha forte? Ela tem que ter no mínimo 8 dígitos, ser alternada entre letras, números e caracteres, e você precisa guardar ela num lugar seguro, ou seja, não anote no celular, anota num caderno e guarda. Outra coisa, gente, eu estava assistindo várias reportagens com especialistas sobre essa questão do vazamento de dados. E teve uma orientação que me chamou muita atenção e eu vou repassar aqui para vocês. A especialista falou que para quem não tem o cadastro no Caixa Tem, precisa se cadastrar. É muito importante se cadastrar. Por quê? Porque os seus dados foram expostos. Então qualquer pessoa pode pegar esses dados e fazer um cadastro lá no Caixa Tem se passando por você. E isso pode gerar grandes prejuízos, como a pessoa perder o FGTS e até perder acesso a benefícios. E um outro ponto também é a importância da gente ajudar os idosos, porque os idosos eles não têm noção do que está acontecendo muitas vezes, né, a maioria,
e eles não sabem acessar a internet, não sabem muito bem lidar com a tecnologia, mas eles estão expostos também. E eles são as principais vítimas de golpes. Então, se você tem idosos na sua família, ou no seu prédio, ou como seus vizinhos, vai lá, ajuda eles, conversa, orienta, a eles mudarem a senha, né, eles terem cuidado ao receberem ligações ou e-mail ou o que quer que seja. Então vamos fazer essa corrente do bem. E assim eu finalizo aqui com vocês, reforçando a ideia da importância da LGPD, reforçando a ideia da importância de vocês terem cuidado com os dados pessoais de vocês e de vocês saberem, né, um pouco sobre a lei, ou para se prevenir, ou para ir atrás dos seus direitos caso aconteça algum problema, ou até mesmo para você ver isso como uma forma de profissão, de carreira, de mudar de carreira, enfim, são inúmeras possibilidades e inúmeros benefícios que essa lei traz. Se você gostou do vídeo, então curte, comenta, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos juntos nessa descoberta sobre tudo que a LGPD tem a nos oferecer, sobre esse leque de opções, sobre essa nova lei, enfim. E cuidem dos seus dados pessoais, não esqueçam. Um beijo!